Muito bom dia para você, Sérgio Abranches. Muito bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da CBN. Sérgio, que esteve aí nos últimos dias ou nas últimas semanas pelos Estados Unidos, conversou com a gente de lá, agora volta ao Brasil e volta ao Brasil depois de uma eleição municipal em que o desencanto parece ter sido uma das marcas. É isso, Sérgio? Olha, Milton, o desencanto é um fenômeno hoje global com as democracias, no mundo inteiro, né? Eu estava lá nos Estados Unidos vendo exatamente isso, quer dizer, hoje um candidato que queira realmente ter sucesso nas eleições, ele tem que aprender e se esforçar muito para chegar ao eleitor e motivar o eleitor a votar. E primeiro a votar, depois a votar nele. Quer dizer, hoje virou uma tarefa dupla, não é só vote em mim, né? Quer dizer, vote, quer dizer, exerça o direito positivamente de cidadania de votar, e aí me escolha, e eu vou te dizer... Vote e se votar, vote em mim. Exatamente, quer dizer, então ele tem que convencer por duas coisas, não mais uma coisa só, que é de que ele é o bom candidato, né? Agora, essas eleições, eu estou ouvindo muita análise, dizendo, foram as eleições de desencanto, o voto nulo branco e as abstenções foram muito altas, etc e tal. Eu não acho não, sabe, quer dizer, eu até fiquei surpreso diante do contexto da qualidade da maioria dos candidatos, que a média de abstenção nulo e branco tenha ficado em torno de 30% no Brasil. E em algumas capitais, até abaixo disso. Porque vamos ver qual é o contexto. O país está numa crise econômica danada, numa crise social importante por conta da redução, da queda do emprego, né, da taxa elevada de desemprego, por causa da queda da renda. Tem uma crise política séria, quer dizer, uma presidente que sofreu impeachment num contexto muito polarizado, né, quer dizer, de muito embate duro que ainda que ainda ecoou na campanha, embora você não consiga nacionalizar as campanhas municipais, essa coisa perpassou alguns dos confrontos mais importantes aí nas capitais, sobretudo nas grandes capitais. Uma crise moral violenta, com a maior investigação sobre corrupção, revelando a maior quantidade, o maior volume de corrupção política que o Brasil já teve, uma rede imensa que pega lideranças de praticamente todos os partidos brasileiros, uma parte importante da elite econômica brasileira. Quer dizer, não é um contexto em que o eleitor vai votar feliz, tá certo? Uhum. Não é um contexto bom. Mesmo assim, essa média aí de 30%, ela é um pouco mais elevada do que da eleição passada, municipal, mas não é espetacular, não é muito alta, não. Ficou na casa dos 30, 35 aí em 12 das capitais em que teve segundo turno, né? Só ficou acima de 40% no Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre, né? E aí a gente consegue ver razões claras para isso, sabe, Milton? A gente pode analisar o contexto político em cada um desses municípios e ver quais foram os problemas que levaram o eleitor a se aliar da eleição, ou a votar contra todos. Aliás, uma outra coisa que eu não gosto, Milton, é esse negócio de dizer que é não voto. O que é não voto? Não voto não faz muito sentido tecnicamente, né? Porque, veja bem, a decisão de não comparecer, de não votar, é uma escolha, quer dizer, uma escolha deliberada, dizer assim, eu não vou participar dessa eleição porque ela não me interessa, esse pessoal aí não me representa, ou eu acho que não vai mudar nada, ou eu acho que meu voto não faz sentido mais, não tem um candidato, então não vai votar. Essa é uma velha escolha que o eleitor tem que fazer. E na questão da abstenção ainda, tem que levar em consideração a questão do cadastramento eleitoral. Porque esse cadastramento precisaria talvez ser refeito para que se tivesse uma ideia melhor. Porque a gente que não transferiu título, é título que permanece numa cidade, aí por isso mesmo a pessoa não vai votar, então tem muito a ver com isso. Tirou minhas palavras da boca. Opa. Inclusive mortos. Uhum. Pessoas que morreram e que não deu baixa no tribunal. Isso já aconteceu na história do Brasil, e o eleitorado brasileiro já houve momentos no século XX em que ele diminuiu de uma eleição para outra quando o tribunal fez o censo e cancelou todos os títulos das pessoas que haviam morrido, né? Pensa só o voto nulo e o voto branco, Milton. O voto nulo e o voto branco são o voto até fisicamente, né? O eleitor sai de casa, vai lá, entrega o título de eleitor ou a carteira de identidade, faz o voto na máquina,
branco tem até a tecla específica, né? O nulo ele faz um número lá qualquer que não seja dos candidatos, confirma, volta, assina e vai embora. Quer dizer, ele vai lá votar. Só não quis votar nos candidatos, tá certo? Agora, Rio, que para mim parece assim o paradigma, o modelo dessa questão aí do desencanto. O que aconteceu no Rio? Rapidinho. Teve candidatos demais, né? No primeiro turno. Muito candidatos no primeiro turno, poucos competitivos, mas muitos disputando lá. E o pior, quer dizer, o campo que poderia ter uma competitividade mais forte e dar uma opção mais clara para a população, que era o do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, porque tinha feito mudanças importantes na logística, na mobilidade da cidade, no desenho urbano da cidade, tinha tido as Olimpíadas, houve uma série de benefícios em toda a cidade por conta dos investimentos que foram feitos, etc. O prefeito impôs um candidato que não tinha nenhuma credibilidade e era muito rejeitado, provocou uma divisão no campo dele, em que, na verdade, se a gente pensar bem, tanto o Pedro Paulo, quanto o Osório, quanto o Índio da Costa representavam a mesma coisa, o mesmo tipo de administração, né? Dividiram o voto, e aí na divisão do voto nenhum deles conseguiu o percentual suficiente para ir para o segundo turno. No segundo turno foram dois candidatos que não tinham credibilidade, não tinham representatividade, dois extremos, um que representava uma posição religiosa muito específica, que não é um candidato de muita credibilidade, de carisma, de legitimidade, né? Foi uma campanha muito agressiva, e o outro muito extremo para a esquerda, aí nós temos uma questão muito localizada. Muito localizada. Que levou a esse cenário. Exatamente. O eleitor do Rio ficou desencantado? Ficou. Eu acho que o grande fenômeno do Rio, Milton, é que pela primeira vez você tem na disputa pela prefeitura candidatos que não representam as correntes que dominaram a política carioca durante muito tempo. Entendeu? Então aí houve uma mudança por falência daqueles que já comandaram o Rio. Isso até seja bom. Pode ser que os candidatos em si não sejam, mas o fenômeno de quebrar anos e anos de repetição dos mesmos quadros, etc., é melhor. Agora, no resto, Belo Horizonte e Porto Alegre, estão lá os mesmos, tá certo? Quer dizer, não há muita diferença. Então, eu acho que tenha sido a eleição do desencanto, não, Milton. Eu acho que foi uma eleição muito peculiar. Apesar do desencanto ser, no seu entender, um fenômeno global. E que vai se manifestar muito fortemente, por exemplo, nas presidenciais. Quer ver, ó? O De Angelis Damasceno escreveu para cá e mandou um link de uma reportagem que está publicada hoje em O Globo. E ele diz assim: como não desmotivar? É um projeto de lei que está em discussão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que prevê salário vitalício de R$15 mil para vereadores do Rio. Aí ele diz assim: como não desencantar? Aí isso vai justificando um pouco, né? Esse afastamento do eleitor. Aí não tem dúvida, né? Ninguém vai querer votar em vereador. Tá bom, obrigado, Sérgio, até mais. 8h.